Você já ouviu falar de Bob Marley? O que vem à sua cabeça quando pensa em Bob Marley? O mundialmente conhecido cantor de reggae ganhou fama por colocar a Jamaica no mapa do mundo da música, divulgar os valores de paz, de antirracismo, entre outros. Mas você sabe quais eram realmente suas ideias? Que causas ele defendia? A que causas ele se opunha? Para entender seu pensamento, é necessário compreender o contexto de seu surgimento. Contexto esse que começa a desenhar séculos antes do nascimento de Marley e do surgimento do reggae. Sabemos que Bob é um músico jamaicano, mas você sabe onde fica a Jamaica? A Jamaica é um país localizado em uma ilha no Mar do Caribe, na América Central, próxima ao Haiti e a Cuba. Era originalmente habitada por índios aruaques e taínos, que ali se estabeleceram entre 4000 e 1000 a.C., vindos provavelmente da América do Sul. E assim permaneceu por muitos séculos, até que a chamada descoberta ou conquista da América começa a mudar em definitivo a história do lugar. A ilha passou a ser considerada domínio espanhol, depois do desembarque de Colombo, em 1494, a serviço dos reis católicos. Até que foram expulsos por britânicos, estabelecendo ali possessão inglesa a partir de 1655, em meados do século XVII. Situação colonial que permaneceu até a sua independência do Reino Unido, em 1962, somente em meados do século XX, mesma época em que diversos países africanos se libertavam do domínio europeu. A Inglaterra fez da Jamaica um dos maiores exportadores de açúcar do mundo. A principal fonte de mão de obra nas lavouras de cana era de escravizados vindos da África em condições desumanas através do tráfico negreiro, sendo algum dos grupos étnicos de grande presença os Akan, originários da atual Gana, além da etnia Igbo, oriundos da Nigéria, de modo que no século XIX a população negra já era quase 10 vezes maior do que a de brancos. Após uma série de revoltas em 1838, a escravidão chegou ao fim. Segundo o The World Factbook, de seus 2.970.340 habitantes, estimados em 2016, a composição étnica da população jamaicana é a seguinte: 92,1% de negros, 6,1% de mestiços, e os 1,9% restantes se dividem entre outros indeterminados indianos. No pós-abolição e ao longo do século XX, a situação não melhoraria muito para a maioria da população jamaicana, que ainda era colônia britânica. Os colonizadores eram detentores de posições privilegiadas, dos melhores postos de trabalho e propriedades da ilha. O racismo ainda imperava, não só na Jamaica, como em todo o mundo. Entre outras, duas pessoas importantíssimas nasceriam na Jamaica do século XX e fariam uma grande diferença para a mudança desse cenário. As músicas de Bob Marley conquistaram o mundo, mas antes que ele nascesse, o rei da Swazilândia uma vez afirmou só conhecer o nome de duas pessoas no ocidente. Um era do boxeador negro Jack Johnson, o outro era o do jamaicano Marcus Garvey. Não é à toa. Garvey, sem nunca ter pisado na África, ajudou a reunir em torno de um pensamento em prol do continente negros de todas as partes do mundo, em uma época em que vigorava o racismo pseudocientífico. Nascido em 1887, na Baía de Santa Ana, no norte da Jamaica, Garvey desde cedo se interessou pela leitura e pela discussão política, frequentando a biblioteca do pai e do padrinho, que era tipógrafo, onde aos 14 anos começou a trabalhar como aprendiz. Nessa mesma época, o jovem Garvey vivenciaria um episódio de racismo que o marcaria, sendo proibido de se corresponder com sua vizinha branca, que se mudara para a Inglaterra, pelo simples fato de Garvey ser negro. Com 19 anos, se muda para a capital Kingston, à procura de melhores condições de vida. Se envolve em uma greve do ramo, sendo colocado em uma lista de grevistas, o que o impediria de arrumar novamente empregos em tipografias particulares. Garvey saiu então à busca de outras oportunidades de emprego em países da América Central e do Sul, onde percebeu as péssimas condições de trabalho a que as populações negras desses países estavam submetidas. Época em que aproveita a oportunidade para escrever pequenos artigos em jornais sobre a realidade social que vislumbrava. Em 1912, parte para Londres, Inglaterra, onde aprofundaria seus conhecimentos sobre a cultura africana,
conhecendo diversos africanos de outras colônias britânicas e percebendo que a situação dos negros em todo o mundo era bem semelhante ao que ele percebia na Jamaica. Em Londres, também toma contato com o movimento pan-africanista, ao qual se dedicaria pelo resto de sua vida. Apesar do nome, o pan-africanismo é um movimento que não surge na África, mas sobretudo de afrodescendentes dos Estados Unidos e do Caribe. O pan-africanismo é um movimento político, filosófico e social que luta pela defesa dos direitos do povo africano e luta por uma ideia de unidade que englobe os africanos e afrodescendentes. Ao retornar para a Jamaica em 1914, Garvey funda a Associação Universal para o Progresso do Negro, mais conhecido pela sigla em inglês UNIA, que pretende unir todas as pessoas de ascendência africana do mundo, lutando por questões políticas, econômicas, culturais, educacionais e religiosas de interesse dos negros. Entre outros, 2 temas levantados pelo panafricanismo terão presença nas letras das canções de Bob Marley: a união dos povos africanos e o retorno de afrodescendentes para a África. Em 1916, Garvey se mudaria para os Estados Unidos, dando continuidade aos projetos da UNIA, que em 1920 já contava com 1.100 filiais em mais de 40 países. Além disso, atuou também como ativista dos direitos dos negros nos Estados Unidos, como conferencista. Escreveu em diversos jornais, com destaque para o Negro World, semanal publicado no Harlem e distribuído no mundo todo. Com sua tiragem de 50 mil cópias, era um dos jornais com maior circulação mundial na época. Investiu ainda na Black Star Line, uma empresa de navegação que, além de visar facilitar o comércio e desenvolvimento econômico da comunidade negra mundial, servia para realizar as viagens para os afrodescendentes que quisessem retornar ao continente. Garvey faleceu em 1945, antes de ver a independência da Jamaica e da maioria dos países africanos. Seus restos mortais seriam transladados para a Jamaica em 1964, sendo enterrado como o primeiro herói nacional jamaicano. A extensão do trabalho de Garvey, no entanto, não se findou com sua vida, sendo considerado como exemplo da luta pelos direitos dos negros. Luta esta que se intensificaria na segunda metade do século XX. É considerado um profeta pelo rastafarianismo e de extrema importância para a descoberta da identidade e da ancestralidade africana de negros em todas as partes do mundo. Em mais específico, nasceria na mesma localidade que Garvey, mais de meio século depois, e receberia o nome de Robert Nesta Marley. Bob começa sua trajetória musical no contexto de uma Jamaica pós-independente, sob a influência do ska, onde as periferias eram embaladas pelos sound systems. Ele se tornaria uma das personalidades jamaicanas mais conhecidas internacionalmente. Mesmo após as proporções globais que o reggae tomou, é o primeiro nome que vem à cabeça quando pensamos no estilo. Mas sua carreira começou na pequena ilha, apegado a valores de uma identidade local, que se desenhava na Jamaica pós-independência e que se afirmaria em diversos elementos além da música, como a aparência icônica de seus dreadlocks, na minoritária religiosidade jamaicana do Rastafari, que ele também ajudaria a projetar internacionalmente, nos valores anticoloniais em que condena a Babilônia e busca se aproximar de suas raízes africanas. Marley nasceu na mesma Baía de Santa Ana em que nascera Garvey, filho de Cedella Booker, uma jovem negra de 18 anos, e de Norval Marley, um capitão inglês de 50 anos. Apesar da ajuda prestada pelo mesmo, pouco conheceu o pai. Não chegou a concluir os estudos e, em fins da década de 50, muda-se com sua mãe para Trench Town, uma favela ao sul da capital Kingston, onde com seus amigos da vizinhança, Peter e Bunny, começa a despertar grande interesse pela música negra americana que consegue sintonizar em rádios da ilha. Trench Town vivia uma efervescência cultural popular, e para quem não tinha rádio para ouvir, ia à procura das festas de sound system, festas de rua onde os DJs disputavam quem conseguia agitar mais o público com raridades do rhythm and blues tocadas a toda altura em suas picapes. A influência africana em diversos ritmos musicais surgidos nas Américas é bastante curiosa. Grupos sociais marginalizados em seus próprios países veem na música a possibilidade de afirmação de uma identidade ofuscada, que não é a do colonizador, e muitas vezes buscando fugir de valores culturais impostos, acabam criando ritmos que se tornam símbolos nacionais, como o samba no Brasil. Poderíamos destacar também o jazz, o blues, o rock e o hip hop norte-americanos, e diversos ritmos caribenhos, do calypso ao mento.
I don't know why some people bad-minded so. If you're fat and you're looking well, bad-minded people them say you swell. Passando pelo ska, rocksteady, o reggae, o dub, o raga. A importância da África como matriz rítmica e do papel da Jamaica nesse processo não podem ser negados. Quando os discos dos DJs do Sound System começam a deixar de ser raros, eles decidem prensar os próprios vinis, contratando músicos locais para gravar versões de rhythm and blues americanas, com influência de ritmos caribenhos, apenas para reproduzir em seus sound systems. Surgiu então o ska. Essas festas de rua influenciaram o surgimento do hip hop anos depois, tendo semelhança com as festas produzidas por DJs como Kool Herc e Afrika Bambaataa. Essas multi-influências na música negra se dão por diversos fatores. No exemplo, podemos citar a proximidade linguística e a grande migração de jamaicanos para os Estados Unidos, a exemplo do próprio Garvey. Com a perda da popularidade dos sound systems, alguns de seus DJs começam a investir em estúdios para gravar músicos locais, como o selo Coxones e seu estúdio One de Clement Dodge, sendo o primeiro da Jamaica de propriedade de um negro. Sobre a influência do ska, Marley ganharia certa projeção local, com o single de Summer Down, que vendeu bem no país. O contexto social da Jamaica muda, e com ele a música da periferia também. O desenvolvimento do pós-guerra dá lugar, nos anos 70, a crise, violência e queda no turismo. O ritmo rápido e animado do ska perde espaço para ritmos mais lentos e com letras mais preocupadas com a realidade local e questões sociais, como o rocksteady e o reggae. A música da periferia de Kingston, agora ouvida em toda a ilha, despertava o sonho em vários artistas que viam na projeção internacional a possibilidade de mudar sua realidade e chamar a atenção do mundo para a pequena ilha e o que eles tinham a mostrar e a dizer. Bob, que na época se aproximava do rastafarianismo, religião com influência do cristianismo ortodoxo etíope, começa a se projetar com The Wailers com uma sonoridade mais próxima ao reggae e uma carreira cada vez mais internacional através da penetração no mercado inglês. O engajamento social de Bob Marley sempre foi prioridade em sua vida, como músico e figura pública. Em 1976, não se deixou vencer pela violência, insistindo em subir ao palco mesmo cravejado de balas, pois sabia que era o que poderia fazer para acalmar sua terra. Suas concepções políticas, em muitos pontos se cruzam com as de Garvey, seu conterrâneo, quem muito lhe influenciou. Citava Garvey em suas apresentações ao vivo. How good and how pleasant it would be before God and man to see the unification of all Africans. Marcus Garvey said it, so let it be done. I know you know who you are under the sun. Como ele, defendia as independências africanas, falava da união da África em prol de seus próprios interesses e sobre a possibilidade de retorno à África frente ao mundo racista que não oferecia a mesma oportunidade para negros e brancos. O pensamento panafricanista hoje pode soar meio estranho, em tempos que tanto se luta para não tratar a África de forma genérica e estereotipada, valorizando todos os aspectos de sua imensa diversidade. Mas para os negros escravizados nas Américas séculos atrás, houve uma percepção de que por mais que tivessem origens diversas, havia entre eles algo que os unia, algo que os fazia diferente dos índios e dos europeus, e portanto os aproximava de uma África diversa, sintetizada nas Américas, e que permitiu o surgimento de uma cultura rica e complexa, expressa na religiosidade, na língua, na culinária e também na musicalidade. O panafricanismo, sobretudo pelo olhar de Garvey, é fruto de uma percepção que, apesar da diversidade, a situação a que estavam submetidos africanos e afrodescendentes era muito parecida, e somente sua união poderia reverter esse quadro, pois o opressor estava defendendo os próprios interesses e se unia para fazê-los prevalecer. Bob, apesar da projeção internacional, nunca esqueceu de suas raízes essas que o ligavam a todos os afrodescendentes.
entendendo que estavam em diáspora devido ao processo colonizador, que mesmo após seu fim, não propiciou oportunidades aos negros, impondo valores culturais do Ocidente a que ele chamava de Babilônia. Sabia que era preciso uma nova libertação, era agora preciso se libertar da colonização e da escravidão mental, aquela que nos faz ficar quietos, absorvendo a cultura do opressor, enquanto aspectos importantes de nossa identidade são diminuídos e diluídos como se fossem errados, como se fosse errado valorizar nossa cor, nossa origem, nossa aparência, nossos cabelos e o ritmo que realmente surge de nossa ancestralidade e embala nossas almas e o nosso coração. Mas não, Garvey e Marley estavam certos. Merchant ships, minutes after they took I from the bottomless pit. Words are empty. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time.